A chamada Operação Militar Especial e a promessa de tomar Kiev em 3 dias transformaram-se, para a Rússia, em uma guerra que já dura 4 anos, com perdas milionárias de soldados no fronte e uma catástrofe na economia. A resistência ucraniana continua, e o exército de Putin segue sofrendo perdas colossais. Este é o mapa da guerra, no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá! Começamos nossa análise pela situação no fronte, especificamente na direção mais crítica, Pokrovsk. Militares ucranianos realizaram a limpeza da parte leste de Hryshiny, na direção de Pokrovsk, eliminando cerca de 10 ocupantes russos que tentavam se entrincheirar em casas particulares e abrigos. A informação foi divulgada pelo 7º Corpo de Tropas de Assalto Aerotransportado. Apesar da superioridade numérica dos russos nessa direção, as forças de defesa da Ucrânia estão conseguindo conter os assaltos dos ocupantes e infligir danos significativos. No momento, segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates estão sendo registrados nas áreas dos povoados de Zatishok, Rodinsky, Novo-Oleksandrivka, Novopavlivka e Hryshiny. Vale destacar que, nessa direção, operadores ucranianos de drones conseguiram detectar e destruir um sistema de defesa antiaérea S-300, um equipamento caro, avaliado, em média, em 500 milhões de dólares. Agora falamos sobre a direção de Huliaipole. Ali, os ocupantes russos estão intensificando a pressão, mas não conseguem expulsar as forças armadas da Ucrânia de suas posições. A informação foi divulgada pelo porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Os ocupantes russos intensificaram os ataques tanto diretamente na área da cidade quanto nas localidades vizinhas. Em particular, Zaliznikne, Zelena e Varvarivka foram atingidas por bombardeios. Como resultado dos assaltos, os russos estão sofrendo grandes perdas de pessoal e precisam transferir reforços de diferentes direções para manter a pressão na direção de Huliaipole. Segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates estão sendo registrados nas áreas dos povoados de Dobropilha, Priluk, Starokranka e Sviatopetrivka. Todos os ataques estão sendo repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. Agora, vamos falar mais detalhadamente sobre a direção de Kostiantynivka. A cidade de Kostiantynivka permanece sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Além disso, os russos não têm obtido sucesso em seu avanço, pois estão sofrendo perdas colossais. A informação foi divulgada pela Brigada Conjunta de Assalto da Polícia Nacional da Ucrânia, Lyud. Os russos estão sendo eliminados nas aproximações da cidade. Segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o exército ocupante tenta contornar a cidade pelos flancos, atacando nas direções de Husin Yar, Yablonivka e Pleshtivka. Todos os ataques nessa direção estão sendo repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. E agora vamos discutir esse tema com mais detalhes com nosso convidado no estúdio. Tenho o prazer de receber Dmytro Snehirov, analista militar e político. Olá! Olá! Bem, então vamos começar nossa conversa falando das perdas. Em 4 anos de invasão em grande escala, as perdas da Rússia ultrapassam 1 milhão de pessoas. Esse número inclui tanto soldados mortos quanto gravemente feridos. Mas fica a pergunta: será que Putin, no início da chamada Operação Militar Especial, imaginava que as perdas seriam desse tamanho? Não imaginava. Além disso, a tese promovida inicialmente, Kiev em 3 dias, indicava que contavam com uma espécie de blitzkrieg. No entanto, o que ocorreu é que, neste momento, as perdas das tropas russas são as maiores desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as perdas totais tanto da URSS quanto da Rússia são inferiores aos números que agora estamos observando no contexto da destruição do efetivo do exército ocupante. Vamos analisar com exemplos concretos. 1.200.000. Essa é a população de uma grande cidade europeia como Bruxelas. Ou seja, podemos dizer que um assentamento inteiro desapareceu do mapa do mundo. 1.200.000. Para comparação, durante todo o período da chamada campanha afegã, a URSS perdeu cerca de 150.000 militares ao longo de 10 anos. Aqui estamos falando de que em 4 anos, o exército ocupante perdeu 1.250.000. E observe que as perdas continuam aumentando constantemente. Apenas no mês de janeiro, segundo diferentes estimativas, elas variaram entre 30 e 35 mil. É significativo que a capacidade de realizar mobilizações seja muito menor. Segundo estimativas do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, em janeiro o exército do país ocupante foi reforçado por 22 mil contratados. Um dado bastante revelador. Vamos ilustrar com outros exemplos históricos. As perdas dos ocupantes russos apenas em Bakhmut chegam a cerca de 70 mil, número citado pelos próprios russos. Para que se compreenda o caráter catastrófico dessas perdas, vale a comparação. A ocupação de todo o território da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial custou à Alemanha nazista
cerca de 20 mil mortos em toda a Polônia. Já aqui, apenas em Bakhmut, os ocupantes russos teriam perdido 70 mil. Quanto aos eventos recentes na direção de Pokrovsk, nos últimos 3 meses, as perdas dos ocupantes chegam a cerca de 15 mil militares. Apenas nessa direção. Deve-se observar que as perdas dos ocupantes aumentaram várias vezes. Se antes havia a chamada proporção entre perdas irrecuperáveis e sanitárias, ou seja, mortos e feridos, de 1 para 3, atualmente cerca de 80% das perdas dos ocupantes ocorrem no momento do uso de drones FPV. Vale destacar também que a chamada Zona de Eliminação Ucraniana, a área de alcance dos drones FPV, aumentou de 10 quilômetros para distâncias muito maiores. Fala-se em 15 e até 20 quilômetros. Essa é a distância que, de fato, os russos não conseguem atravessar nem com veículos blindados, nem com veículos automotores, nem mesmo com os jumentos de combate utilizados no fronte. Também é bastante emblemático que a Rússia já tenha passado a adotar táticas associadas à Segunda Guerra Mundial, criando unidades de cavalaria no exército da chamada segunda maior potência militar do mundo, como eles próprios se denominam. Esse é um indicador da degradação do exército do país ocupante. O que também é interessante é que, no início da chamada Operação Militar Especial, Putin vendia aos russos a ideia de que se tratava de uma operação local que não afetaria nada. Agora, no quarto ano da invasão em grande escala, surgem cada vez mais rumores sobre uma possível mobilização dentro da Rússia. Putin tomará essa decisão? Não tomará essa decisão. É bastante emblemático que, como você observou corretamente, a guerra não seja chamada de guerra pela Rússia, que tenta, de forma constrangida, esconder perdas colossais sob o rótulo da chamada Operação Militar Especial. Nisso reside o erro catastrófico do regime de Putin. Ou seja, ao tentar vender ao público russo a ideia de que se trata de um conflito local, com um contingente limitado das Forças Armadas russas, atualmente a parte ucraniana fala em 720 a 750 mil efetivos, Putin acabou caindo na armadilha de sua própria ideologia. Mesmo tendo possibilidades jurídicas para realizar uma mobilização geral, e não apenas parcial, ele não adotará essas medidas. E explico por quê. Em 20 de setembro, haverá eleições para deputados da Duma Estatal, além da escolha de 10 chefes de sujeitos da Federação e de deputados das Assembleias Legislativas de 39 sujeitos da Federação. Isso pode ter consequências catastróficas para o poder político russo. Aliás, observe que não é por acaso, nesse contexto, o bloqueio do Telegram na Rússia, que inclusive é utilizado pelos próprios militares russos como canal de comunicação alternativo. O que isso demonstra? O regime de Putin teme, de forma quase paranoica, agitações sociais dentro da Rússia, especialmente no contexto de fracassos militares. E quanto aos fracassos militares, você já deu exemplos. Nas últimas 2 semanas, as forças de defesa da Ucrânia, no decorrer de uma contraofensiva bem-sucedida, segundo o presidente ucraniano, desocuparam 300 quilômetros quadrados de território. Convenhamos, isso não é apenas um golpe duro. É, na prática, o reconhecimento de que o lado russo e o exército russo não cumpriram nem mesmo uma etapa intermediária, muito menos os objetivos táticos mínimos estabelecidos pelo comando russo. A saber, a criação das chamadas zonas tampão nos territórios das regiões de Sumy, Kharkiv e Dnipro, ou o controle total dos territórios das regiões de Donetsk e Zaporizhia. Aliás, o presidente Zelensky afirmou que 300 quilômetros quadrados foram desocupados e limpos. Trata-se da direção sul, justamente onde estão sendo realizadas transferências de forças e onde, neste momento, os russos tentam atacar intensamente. Outro ponto importante são as fake news. O comando militar russo frequentemente estabelecia prazos para que os ocupantes capturassem determinados territórios. Quando esses prazos não eram cumpridos, a propaganda russa, e às vezes até o próprio Putin, afirmava, como no caso de Kupiansk, que determinada localidade já havia sido capturada pelos russos, embora ali nem sequer tivesse pisado um soldado russo. Por que isso é feito? São as chamadas vitórias antecipadas. Isso é feito, antes de tudo, para acalmar a sociedade russa com supostos sucessos do exército russo. Mas convenhamos, já estamos praticamente entrando no 5º ano de guerra. E as forças de defesa da Ucrânia, segundo diferentes estimativas, controlam de 22% a 24% do território da região de Donetsk. Ou seja,
Já não se fala mais em desmantelamento efetivo da estatalidade ucraniana. O exército russo não é capaz de cumprir sequer etapas intermediárias da chamada Operação Militar Especial. E no contexto de perdas catastróficas, 1.200.000, surge tensão social dentro da própria sociedade russa. E para que foi necessária essa guerra? Em meio ao bloqueio econômico, a impossibilidade de os russos viajarem ao exterior e a queda do nível de vida na própria Rússia, surgem declarações triunfalistas, seja de Gerasimov, seja do próprio ditador russo, sobre supostos sucessos táticos dos ocupantes. Todos nos lembramos perfeitamente da tomada de Pokrovsk, da tomada de Kupiansk, para onde, aliás, o ditador russo teria até convidado supostos jornalistas estrangeiros para demonstrar os êxitos táticos do exército russo. Agradeço ao seu canal de televisão. Naquela ocasião, conseguimos frustrar essa operação informativa e psicológica do lado russo, inclusive no mais alto nível representativo. Tratava-se justamente de possíveis provocações contra jornalistas estrangeiros, tanto em Pokrovsk quanto em Kupiansk. Vamos lembrar outro exemplo ainda mais emblemático, Mirnohrad. É bastante revelador que, ainda em janeiro, o chefe do Estado-Maior do Exército do país ocupante, Gerasimov, tenha falado inicialmente em 30% de controle do território de Mirnohrad. Depois, o ministro da Defesa, Belousov, declarou que parabenizava os militares russos pelo controle total de Mirnohrad. No entanto, em fevereiro, o mesmo Gerasimov voltou a falar em avanço bem-sucedido das tropas russas e no estabelecimento de controle sobre 30% do território de Mirnohrad. Permitam-me, mas até mesmo entre os russos começam a surgir perguntas. Como assim? Vocês já nos parabenizaram pelo controle total de Mirnohrad e agora dizem que controlamos apenas 30%? Vamos lembrar também de Kupiansk, que os ocupantes capturaram 4 vezes. E tudo se revelou uma completa fake news. Não só a cidade não está sob controle dos ocupantes russos, como, além disso, houve êxitos das forças de defesa da Ucrânia no momento da desocupação de Zaharizhov. Você mencionou as ações bem-sucedidas das forças de defesa na direção de Kostiantynivka. Nas últimas semanas, as forças de defesa da Ucrânia realizaram contraofensivas bem-sucedidas em Kostiantynivka e em Chassiv Yar, que também, aliás, teria sido capturada, e supostamente estaria sob controle total dos ocupantes. Esses são exemplos claros das chamadas vitórias antecipadas. Outro ponto importante. Durante a invasão em grande escala, a Ucrânia se desenvolveu significativamente na área de pesquisa e produção de seu próprio armamento. Estamos falando de artilharia autopropulsada, de mísseis e de drones. Mas eu gostaria de me deter no míssil Flamingo. Nos últimos tempos, temos recebido muitos relatos positivos sobre ele. Peço ao diretor que coloque na tela grande as principais características desse míssil. É claro que muitos detalhes não são divulgados, mas já vemos resultados bem-sucedidos. Gostaria que você comentasse as informações interessantes que já são de conhecimento público, bem como os resultados obtidos com os ataques realizados por esse míssil. Trata-se de um míssil de cruzeiro com alcance de destruição de alvos de cerca de 3.000 quilômetros. Mas o que chama a atenção é a ogiva, 1,150 quilos. Para comparação, novamente dirigindo-me aos telespectadores russos, o famoso Tomahawk americano tem ogiva de 500 quilos e alcance de aproximadamente 1.600 quilômetros. É bastante emblemático que apenas no último mês, o FP-5 Flamingo tenha realizado 3 ataques bem-sucedidos contra alvos em profundidade no território da Rússia. Vamos lembrar o primeiro episódio, o campo de treinamento de Kapustin Yar. O segundo, os depósitos da direção principal de mísseis e artilharia na região de Volgogrado, em Kotluban. Os ocupantes foram obrigados a confirmar os lançamentos bem-sucedidos do Flamingo. O mais notável é que os depósitos em Kotluban e o campo de treinamento de Kapustin Yar estão a uma distância de aproximadamente 120 a 150 quilômetros. E aqui surge a principal questão. Após o ataque ao campo de Kapustin Yar, os russos deveriam ter tirado conclusões sobre a ineficácia de sua própria defesa antiaérea e, consequentemente, ampliado sua capacidade de interceptar alvos aerodinâmicos e aerobalísticos das forças de defesa da Ucrânia. No entanto, vemos exatamente o contrário. Novamente, o FP-5 rompe o sistema de defesa antiaérea russo e atinge os depósitos da direção principal de mísseis e artilharia.
Os ataques mais recentes foram contra uma instalação localizada a 1.300 quilômetros da linha de contato de combate. O que é significativo é que essa instalação é uma empresa-chave do complexo industrial militar russo, responsável pela produção de motores para o Oreshnik e para outros meios de ataque da Rússia, como o Iskander-M, além de também ter produzido sistemas associados ao Topol-M. Outro ponto central: surgiram informações de que a superação do sistema de defesa antiaérea russo se tornou possível graças à implementação de um sistema ucraniano inovador de guiagem, o Tercom. Esse é justamente o sistema que permite ao Tomahawk contornar a defesa antiaérea voando a baixa altitude. O mesmo ocorre com o FP-5, voando a até 50 metros de altura e utilizando o relevo do terreno. Ele se torna praticamente invisível para o sistema de defesa antiaérea russo. Vale destacar novamente, o Tomahawk tem alcance de 1.600 quilômetros, enquanto o Flamingo chega a 3.000, e a ogiva do FP-5 é 2 vezes maior. Pelo que se observa na análise de canais militares russos, o clima não é nada otimista. Eles entendem perfeitamente que o sistema de defesa antiaérea não é capaz de enfrentar esses meios de ataque. Além disso, o cenário se agravou após a declaração do diretor da Fairpoint de que a produção do FP-5 será ampliada para 50 unidades por mês. E explico o que isso significa. A Rússia possui apenas 40 refinarias de petróleo. É sobre isso que os russos deveriam refletir, considerando um sistema de defesa antiaérea vulnerável e a ampliação da produção dos meios de ataque ucranianos. Isso pode causar um golpe extremamente sério, tanto na economia russa quanto no complexo industrial militar do país. O que foi demonstrado apenas no mês de fevereiro. 3 ataques bem-sucedidos contra alvos estratégicos em profundidade no território do país ocupante. Ao final, o que temos após 4 anos da invasão em grande escala da Rússia? A chamada Operação Militar Especial. A Rússia inicialmente pretendia destruir todo o sistema de defesa antiaérea, todo o setor energético, em suma, toda a Ucrânia. Kyiv em 3 dias, uma frase lendária que já se tornou meme. Mas, ao fim de 4 anos, temos o seguinte: resistência firme das forças de defesa da Ucrânia ao longo de toda a linha de frente. Incapacidade dos russos, e eu enfatizo, da chamada segunda maior força militar do mundo em número de efetivos, de capturar pequenos centros urbanos como Pokrovsk, Kupiansk e Kupiansk-Vuzlovi, sem falar do sul. E além disso, a vulnerabilidade da retaguarda profunda, como você mencionou, a 1.500 quilômetros ou mais. Putin certamente não esperava isso, correto? Absolutamente. Além disso, volto a enfatizar, as recentes declarações do lado russo de que estariam prontos para compromissos, na prática, desmontam toda a base ideológica da chamada Operação Militar Especial. Esse é o indicador mais claro, e é particularmente revelador que, no contexto das derrotas militares da Rússia, a posição da Ucrânia permaneça firme. Estamos onde estamos e, consequentemente, não se fala em quaisquer concessões territoriais. Convenhamos, trata-se de uma declaração extremamente firme para um país que resistiu ao primeiro impacto e que há 4 anos enfrenta com sucesso uma força ocupante numericamente superior em uma guerra em larga escala. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.